Voltei correndo para o interior durante a noite. Assim que terminei de renovar a casa, fui jogar xadrez na entrada da vila. O Rolls Royce de Liu Huyan de repente invadiu a estrada de terra. Dinheiro? Batatas inundando o lago? Ela, de salto alto, derrubou o tabuleiro de xadrez com um chute. Eu, segurando um peão, ri suavemente. O cavalo anda um dia. Ah, batatas inundam. Este dinheiro, eu vou pegar. O celular vibrava sem parar na mesa de pedra, como um sapo dando corda. Na tela. Eu peguei um bispo e movi 2 quadrados, bloqueando o canhão do tio Wang do outro lado. Tio, cheque-mate. Ele moveu de volta, descontente. Você, rapaz, jogue xadrez direito. O celular não para de tocar. Afeta minha concentração. Não vale, não vale. Eu não tinha visto esta. Eu sorri, peguei o celular. Era uma mensagem de Liu Huyan. Mais de 10 mensagens seguidas. Jianping, você é ousado. Pegou 2 milhões. Você realmente se atreveu a pegar. Minha mãe disse que, quando você pegou o dinheiro, nem agradeceu. Virou as costas e foi embora. Onde você está? Para onde você fugiu? É melhor você não deixar eu te encontrar. Eu coloquei o celular de volta no bolso, sem responder. Responder o quê? Será que deveria responder, obrigado, tia? Desejo felicidades para toda a sua família? A mãe dela, aquela altiva presidente Liu, me chamou ontem ao escritório dela. Jogou um cheque e empurrou para mim. 2 milhões, deixe Liu Huyan. Ela disse. O tom era como de quem se livra de um mendigo. Tia, você não se sente especialmente realizada? Você acha que pode resolver tudo com dinheiro? Naquele momento, perguntei a ela. Ela se recostou na cara poltrona de couro, segurando uma xícara de café, nem sequer levantou as pálpebras. Não é? Você ficar ao lado de Xiao Huyan não é por causa disso. Eu olhei para aquele cheque. De repente, achei muito sem graça. Fiquei com Liu Huyan por 3 anos. Eu pensava que o que havia entre nós era amor. Mas, aos olhos da família dela, eu sempre fui um pobre coitado querendo dinheiro da família deles. Liu Huyan, minha ex-namorada, jovem, bonita, mas também fria como gelo. Ela estava sempre em reuniões, em viagens de negócios, lendo relatórios. As palavras que mais dizíamos um ao outro eram: estou ocupada, na próxima vez. Você decide. Eu segurei aquele cheque, sentindo que esses 3 anos foram uma piada. Então eu peguei. Não só peguei, como também, na frente da senhora Liu. Examinei cuidadosamente o número de 20 milhões de yuans no cheque. Confirmei que não havia zeros a mais ou a menos. Então eu disse: tia, dinheiro e mercadoria, tudo resolvido. Adeus e boa sorte. Eu vi o canto da boca dela se contrair. Ela não esperava que eu fosse tão direto. Ela achou que eu ia chorar, repreendê-la por insultar meu amor. Recusar o dinheiro para provar minha nobreza. Desculpe, adultos não fazem essas coisas idiotas. Dignidade não enche a barriga, mas 20 milhões podem. Esse dinheiro. É mais um acerto de contas do que uma taxa de separação. É a compensação pelos meus 3 anos de juventude, por acompanhar aquela filha iceberg dela que nunca cresce. É uma compensação pelo meu trabalho emocional exaustivo. Então, estou tranquilo. Pequeno Jian, no que está pensando? Vovô Wang viu que eu estava distraído. E discretamente moveu seu general uma casa para o lado. Recobrei a consciência. Apontei para o tabuleiro de xadrez. Vovô, não vale voltar atrás. Seu general deveria estar no centro. Ei, seu garoto. Vovô Wang moveu a peça de volta sem graça. A luz do sol atravessava as folhas do velho salgueiro na entrada da vila, espalhando sombras irregulares. O ar cheirava a terra e grama. Ao longe, na direção da minha antiga casa, vinham sons de marteladas. Respirei fundo. Que bom! Essa é a vida que se deve levar. Quanto a Liu Huyan, dando ordens para um monte de dados. Ela não entenderia que uma tarde jogando xadrez e um raio de sol, para algumas pessoas, são mais importantes do que os contratos que ela assina. Cheguei em casa e a avó estava sentada em frente à TV de 85 polegadas recém-comprada. Assistindo com grande interesse. Essa velha não presta. A avó comia sementes de melão, xingando mais do que as pessoas na série. Peguei 2 pepinos da geladeira. Lavei e dei um para a avó. Vó, assista menos essas coisas, pode dar pressão alta. Sai, sai. Estou gostando de xingar. A avó me lançou um olhar. Essa sua equipe de construção. É confiável? Olho para o líder deles, tão jovem. Sem experiência, não dá para confiar. Moendo o pepino, murmurei. Não se preocupe, estou de olho. Gastei 20 milhões.
Não comprei um carro esportivo, não fui a clubes com modelos jovens. A primeira coisa que fiz foi voltar para a aldeia. Renovei minha antiga casa, contratei a melhor equipe de construção do condado, mas não deixei totalmente nas mãos deles. No pátio, o mestre Zan, da equipe de construção, está com alguns trabalhadores, estudando meus desenhos com uma expressão preocupada. Irmão Jean, este seu desenho é um pouco complicado. Ah, mestre Zan coça a cabeça. Essa estrutura de encaixe, nossos antigos mestres não se atrevem a dizer que conseguem fazer, e ainda precisa de materiais antigos. Isto, eu me aproximo, pego um desenho. Foi o que fiz depois de várias noites em claro. A questão dos materiais, eu darei um jeito. Na estrutura aqui. Veja, o suporte de braço usa 7 camadas, aqui usa suporte inclinado. Pode dispersar a carga. Pego uma caneta e começo a desenhar no papel. Mestre Zan se aproxima para ver. Quanto mais olha, mais seus olhos brilham. Ei, pode ser assim. Trabalho há 20 anos e nunca vi uma estrutura tão inteligente. Irmão Jean. Afinal, o que você faz? Essa habilidade, nem os professores da universidade conseguiriam desenhar. Eu sorrio. Aprendi aleatoriamente no passado. Isso é meu único hobby. Estudar arquitetura antiga e carpintaria. Quando estava com Liu Huiyan, ela chamava isso de hobby inútil e pobre. Ela gosta de golfe, hipismo, leilões. Eu já quis abrir meu próprio estúdio, especializado em móveis chineses e design de jardins. Liu Huiyan ouviu e apenas disse levemente: uma pequena oficina como essa, quanto dinheiro pode ganhar? Não se preocupe com isso. Minha empresa precisa de um vice-presidente. Venha me ajudar. Eu recusei. Eu sei. Se eu fosse para a empresa dela, seria visto por todos como um aproveitador. Depois, tentei encontrar investimento sozinho, correr atrás de projetos. Mas, estranhamente, sempre que as negociações estavam quase fechadas, tudo dava errado no final. Uma vez é coincidência, 2 vezes é azar, depois de 3 ou 4 vezes. Por mais tolo que eu seja, entendi. Era a mãe de Liu Huiyan, Madame Liu. Ela estava agindo nos bastidores. Ela não permitiria que sua filha perfeita tivesse um parceiro mais brilhante do que ela. Ela precisa que eu seja um acessório obediente, um bichinho de estimação obediente. É por isso que peguei aqueles 20 milhões. O motivo de ter aceitado tão prontamente. Não é uma indenização de separação, é uma compensação, irmão Jean. Já que você disse isso, com certeza faremos um bom trabalho para você. Mestre Zan bateu no peito em garantia. Eu balancei a cabeça e estava prestes a voltar para casa quando meu celular tocou novamente. Desta vez, era a assistente de Liu Huiyan, uma garota chamada Xiao Shen. Senhor Jian. A voz dela era muito educada, mas revelava uma indiferença burocrática. A senhora Liu quer saber sua localização atual. E o destino principal dos fundos. Posso imaginar Liu Huiyan sentada atrás de sua enorme mesa de escritório, ouvindo o relatório com uma expressão inexpressiva. Ela está me monitorando. Ela quer me ver desperdiçando todo o dinheiro. E então voltar para implorar a ela como um cachorro. Diga a ela. Eu olhei para os trabalhadores ocupados no quintal, olhando para as montanhas verdes distantes. Estou em um lugar pitoresco, pesquisando como gastar 20 milhões de forma valiosa. Quanto a onde gastar especificamente, caminhei até a pilha de madeira recém-chegada e peguei um pedaço de pau rosa com belos grãos. Estou fazendo o melhor caixão para minha avó. Havia um silêncio mortal do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, ouvi um estalo de uma xícara de chá quebrando, seguido pela voz ansiosa de Xiao Shen. Senhora Liu, você está bem? O telefone foi desligado às pressas. Segurei meu celular, imaginando a fúria de Liu Huiyan, e não pude deixar de rir. Um iceberg também tem seus momentos de fúria. E ainda é apenas um mortal. As pessoas da aldeia logo souberam que eu tinha feito fortuna. No começo. Afinal, 20 milhões era um número astronômico aos olhos deles, mas esse distanciamento logo desapareceu. Porque eu dirigi minha picape usada e consertei a ponte de pedra dilapidada no lado oeste da aldeia. Gastei dezenas de milhares de dólares. Uma gota no oceano em comparação com 20 milhões, mas foi uma conveniência real. Eu também paguei para instalar postes de luz solares em ambos os lados da estrada principal esburacada da aldeia. À noite, as luzes se acendem e as crianças da aldeia brincam e brincam sob as luzes da rua. Os idosos se reúnem para conversar. Tio Wang deu uma tragada em seu cachimbo e disse para mim: Xiao Jian, seu dinheiro foi gasto da maneira certa. Gradualmente, mais e mais pessoas vieram visitar minha casa. A família vizinha envia uma cesta de vegetais cultivados e a família do lado traz um ovo recém-posto.
As pessoas não me chamam mais de o neto da cidade da família Lao Jian, mas carinhosamente me chamam de Xiao Jian. Essa sensação é muito mais confortável do que ouvir um grupo de pessoas hipócritas me chamando de Senhor Jian nas chamadas reuniões da alta sociedade de Liu Huiyan. De repente, um visitante inesperado apareceu. Era a esposa do meu segundo tio. Ela carregava um monte de produtos de saúde. Assim que entrou, pegou na mão da minha avó. Ela começou a perguntar sobre o bem-estar dela. Oh, tia! Sua tese está cada vez melhor. Xiao Jian é realmente promissor. Comprou uma TV tão grande para você. Depois de dar muitas voltas, ela finalmente chegou ao ponto principal. Aquilo. Xiao Jian, seu primo recentemente encontrou uma namorada e está se preparando para comprar uma casa. Está faltando um pouco para a entrada. Você vê que agora tem dinheiro sobrando. Você poderia emprestar 1 milhão para circular? 1 milhão? Ainda circular? Antes que eu pudesse falar, a avó já estava carrancuda. Sua segunda tia. O que você está dizendo? O dinheiro de Xiao Jian não caiu do céu. Seu filho, Xiaofeng, vai comprar uma casa. Por que Xiao Jian deveria pagar? Ah, tia, o que você está dizendo? Não somos todos da mesma família? Xiao Jian fez fortuna agora, não deveria ajudar a família? Além disso, 1 milhão para ele não é nada demais. A tia parecia presunçosa. Abaixei a xícara de chá e sorri. Segunda tia. Este dinheiro, eu realmente não posso emprestar. Por quê? Você está com medo de que não devolvamos? A voz dela aumentou de repente. Não, eu disse lentamente. Porque este dinheiro é uma taxa de covardia. A segunda tia ficou atordoada. Taxa de quê? É o dinheiro que a mãe da minha namorada me deu porque fui abandonado. Esse dinheiro é desonroso e traz azar. Se você realmente quer o bem do seu primo, não o deixe tocar nesse dinheiro de azar. E se eles também terminarem? Eu não posso assumir essa responsabilidade. Minhas palavras foram calmas, mas o rosto da segunda tia ficou vermelho e branco. Ela não veio pedir dinheiro emprestado, claramente veio para tirar vantagem, pensando que eu era jovem e tinha pele fina. Com vergonha de recusar. Como você pode falar assim, criança? Ela se levantou furiosa. Eu estou falando a verdade. Eu olhei para ela. Segunda tia. Se você realmente estiver com dificuldades, 30 ou 50 mil, eu não hesitaria. Mas 1 milhão. Você está me considerando um tolo. A tia do meu segundo tio ficou sem palavras com a minha resposta. Finalmente, pegou seus produtos de saúde e saiu envergonhada. A avó bateu na minha mão. Bom menino, você fez certo. Não devemos nada a ninguém, e ninguém deve tirar vantagem de nós. Eu balancei a cabeça, sentindo uma paz interior. Nesse momento, um chamativo carro esportivo Ferrari vermelho rugiu e parou na estrada de terra em frente à minha casa. A porta se abriu e saiu um homem vestindo uma camisa florida e óculos de sol. Era Zhou Yu, um amigo em comum meu e de Liu Huiyan. Ele olhou para os trabalhadores misturando barro, para os rabanetes secando no quintal e, em seguida, para mim, vestindo calções grandes e chinelos. Os olhos atrás dos óculos de sol provavelmente estavam arregalados como sinos de bronze. Jian Ping, ele chamou hesitantemente, com um tom de descrença. Você está fazendo uma performance artística aqui? Zhou Yu é um espião enviado por Liu Huiyan. Percebi isso no momento em que ele entrou. Eu o convidei para entrar e servi a ele um copo de chá gelado feito pela minha avó. Ele segurou a caneca de esmalte estampada com grandes flores vermelhas, com uma expressão de desgosto, e não se atreveu a beber por um bom tempo. Eu disse, irmão, o que te aconteceu? Ele examinou a mobília simples da casa. Ouvi dizer pelo Xiao Shen que você e Liu Huiyan terminaram? E pegou 20 milhões da tia Liu. As notícias são rápidas. Eu tomei um gole de chá. O chá é doce. Não, você realmente pegou? A voz de Zhou Yu aumentou 8 oitavas. Irmão, você está confuso. Você não sabe como é o temperamento de Liu Huiyan? Ela está procurando você por todo o mundo, tão irritada que está prestes a explodir. Ela disse que se você ousar gastar esse dinheiro, ela vai quebrar suas pernas. Eu ri. Então ela precisa vir rápido, ou o dinheiro estará quase todo gasto. Zhou Yu tinha uma expressão de criança incorrigível, aproximou-se e abaixou a voz. Me escute, ainda dá para salvar isso. Você deve devolver o dinheiro para a tia Liu imediatamente. E então se desculpe com Liu Huiyan. Eu te ajudo a convencê-la. Vocês dois têm 3 anos de relacionamento. Não pode acabar assim, pode? Eu olhei para ele e de repente achei engraçado. Zhou Yu, você acha que eu e Liu Huiyan somos pessoas parecidas? Zhou Yu ficou perplexo. Olha, eu apontei para fora da janela. Eu gosto daqui.
Acordar com o nascer do sol e descansar ao pôr do sol. Plantar seus próprios vegetais, cozinhar suas próprias refeições, quando os vizinhos se encontram. Podem conversar sobre a vida familiar por meia hora. Essa vida é estável. Mas e Liu Huiyan? Ela pertence ao CBD, pertence às nuvens. As pessoas que ela encontra em um dia. São mais do que eu encontro em um mês. A comida que ela come é chamada de almoço de negócios. O vinho que ela bebe pode comprar esta minha casa. A frase que ela mais me diz é: isso não tem sentido. Eu imitei o tom de Liu Huiyan e disse friamente: Jianping, você vê, que sentido tem essa madeira velha? Jianping, que sentido tem conversar com aquelas pessoas da aldeia? Jianping, que sentido tem passar uma tarde pescando? Zhou Yu ficou em silêncio porque tudo o que eu disse era verdade. Aos olhos dela, nada disso tem sentido. Eu suspirei. Somos como duas linhas retas em direções diferentes, que tiveram um ponto de intersecção e só se afastarão cada vez mais. Zhou Yu não falou por um bom tempo. Ele bebeu todo o chá gelado de uma vez. Devo dizer, este chá é muito bom. Ele estalou os lábios e então olhou para mim. Então você agora. Realmente não planeja voltar? Não vou voltar. Meu tom era firme. Aqui é a minha casa. Zhou Yu ficou até o anoitecer antes de ir embora. Antes de partir, ele visitou minha nova casa em construção. Quando ele viu a complexa estrutura de vigas, as belas esculturas que já estavam tomando forma. Ele ficou chocado. Meu Deus, Jianping. Isso foi você quem projetou? Seu garoto esperto. Ele deu um tapinha no meu ombro. Tudo bem. Eu sei o que dizer para Liu Huiyan. Eu não perguntei o que ele ia dizer. Não importava o que ele dissesse. No entanto, subestimei a boca de Zhou Yu e superestimei a calma de Liu Huiyan. 3 dias depois, uma Maserati preta correu para a porta da minha casa. O som de saltos altos batendo na terra. Tá aqui. Liu Huiyan está aqui. Com o cabelo impecavelmente preso atrás da cabeça, ela parecia uma rainha inspecionando seu território. Enquanto eu estava sentado no pátio com a vovó, cada um em um banquinho, colhendo vagens, ela estava ali, olhando para minhas sandálias de dedo, olhando para minha camiseta manchada de lama. O ar parecia congelar. Ela tirou os óculos de sol. Naqueles olhos que eu conhecia tão bem, agitavam-se emoções complexas que eu não conseguia entender: raiva, decepção e um toque de ódio. Jianping, ela disse. Sua voz era fria e dura. Você realmente fez sucesso. Joguei uma vagem colhida na cesta. Olhei para ela. O sol estava um pouco forte. Cerrei os olhos. Estou bem, eu disse. Pelo menos. Estou muito feliz agora, de coração. Seu corpo vacilou. Como se minhas palavras a tivessem atingido. Então, você pegou meu dinheiro. E chama de felicidade viver esse tipo de vida em um lugar como este? Ela perguntou, quase rangendo os dentes. Não é seu dinheiro, eu a corrigi. É o dinheiro da sua mãe. E esta é a minha vida. Não tem nada a ver com dinheiro. Ela zombou. Se você não tivesse aqueles 20 milhões, você conseguiria renovar essa casa velha assim? Você estaria colhendo vagens aqui tão tranquilamente? Jianping, não se iluda. Você é apenas um covarde comprado com dinheiro. A vovó não aguentou mais e se levantou. Protegendo-me, ela disse, moça, não se pode falar assim. Nosso pequeno Jian não roubou nem furtou. Foi a família de vocês que enfiou o dinheiro nele. E daí? Deu o dinheiro e ainda quer xingar? Que lógica é essa? O olhar de Liu Huiyan caiu sobre a vovó. Ela hesitou por um momento. Provavelmente não esperava que essa senhora de aparência gentil fosse tão mordaz. Ela respirou fundo, como se quisesse se acalmar. Eu não vim para discutir, ela disse, voltando seu olhar para mim. Jianping, volte comigo. Considere esses 20 milhões como uma compensação da minha mãe para você. Eu posso fingir que nada aconteceu. Ela retomou sua postura de CEO superior, como se estivesse me concedendo um grande favor. Eu olho para ela e de repente me sinto muito cansado. Liu Huiyan, você acha que todos os problemas podem ser resolvidos voltando comigo? Eu me levanto e bato a poeira das minhas mãos. Olhe para este lugar. Eu aponto ao redor. Aqui é a minha casa. Aqui estão meus parentes. E você? O que você me traz? Além de brigas intermináveis e o ridículo senso de superioridade da sua família, o que mais? Você acha que eu te deixei por causa do dinheiro? Eu dou um passo à frente. Olhando diretamente nos olhos dela, eu te deixei porque não aguentava mais. Cansado do desprezo da sua mãe, cansado da sua frieza, cansado do seu maldito desejo de controle. As últimas palavras.
Saem da minha boca quase sílaba por sílaba. O rosto de Liu Huiyan empalidece instantaneamente. Liu Huiyan está atordoada com o meu grito. Provavelmente é a primeira vez em 3 anos. Ela fica parada ali. Seus lábios se movem, mas ela não consegue dizer uma palavra. Eu levo a vovó de volta para casa, deixando-a sozinha no quintal. Xiaojian, essa garota. Vovó está um pouco preocupada. Vovó, está tudo bem. Não se preocupe. Eu sirvo um copo de água para a vovó, uma patricinha mimada pela família. Deixe-a se acalmar sozinha. Eu espio pela janela. Liu Huiyan ainda está parada ali, como uma estátua. O pôr do sol alonga sua sombra. Ela provavelmente nunca sofreu esse tipo de negligência. No mundo dela, basta ela estalar os dedos, e inúmeras pessoas correrão atrás dela. Ela está acostumada a controlar tudo e pensou que poderia me controlar também. Eu pego meu celular e envio uma mensagem para Zhou: leve sua rainha embora. Zhou responde em segundos. Meu Deus, ela realmente foi até lá. Irmão, aguente firme. Vou ligar para o pessoal agora mesmo. Eu não respondo mais a ele. Para o jantar, fiz 4 pratos e uma sopa. A vovó comeu muito bem. Ela comeu 2 tigelas de arroz. Liu Huiyan não foi embora. Escureceu. As luzes da rua da aldeia acenderam. Ela estava encostada na porta de seu Maserati, imóvel. As pessoas da aldeia iam e vinham, olhando curiosamente para esta mulher que estava fora de sintonia com a aldeia. E aquele carro que parecia muito caro. Xiaojian, essa garota é sua namorada, certo? Os dois brigaram? Zhan Shan, da casa ao lado, passou e me perguntou em voz baixa. Não, ex-namorada, eu respondi. Ai, uma garota tão bonita, por que vocês terminaram? Volte a procurá-la. Eu sorri e não disse nada. Às 9 da noite, uma van Mercedes-Benz entrou na aldeia e parou ao lado do Maserati. Zhou pulou do carro, seguido pelo assistente Xiao Shen. Minha ancestral. Por que você veio aqui? Você não atende o telefone. Zhou parecia frustrado. Liu Huiyan o ignorou. Ela apenas olhou na direção da minha casa, para dentro. As luzes estavam quentes. Presidente Liu, você não comeu nada o dia todo. Entre no carro primeiro. Está frio aqui à noite. O assistente Xiao Shen pegou um casaco. Cuidadosamente, ele quis colocar nos ombros de Liu Huiyan. Liu Huiyan acenou com a mão. Jianping. Ela falou de repente. Sua voz viajou pela noite e chegou aos meus ouvidos. A casa que você projetou é muito bonita. Meu coração estremeceu, mas eu não saí. Zhou disse. Você quer abrir um estúdio? Eu vou investir 50 milhões para você. É o suficiente? Ela disse novamente. Veja. Essa é Liu Huiyan. Sua maneira de pensar é sempre tão simples e direta. Pedir desculpas, mostrar boa vontade, compensar. Para ela, tudo pode ser convertido em um número específico. Eu suspirei. Fui até a porta e abri. Liu Huiyan. Eu olhei para ela. Ela ficou surpresa. Foi o par de pesos de papel de patos mandarim que eu passei um mês esculpindo em sândalo roxo. Eu respondi por ela. O que você disse na época? Você diz, é bem chique, mas inútil. Então foi colocado no depósito e nunca mais foi retirado. Aos seus olhos. Meus sentimentos, meus hobbies, o tempo que gasto. Tudo é inútil. Apenas coisas que podem ser precificadas. Tem valor. Então, pare de falar sobre dinheiro comigo. A casa que projetei é para que eu e minha avó vivamos confortavelmente. Meu sonho de abrir um estúdio. É para realizar meu próprio valor, não para você investir. Não somos da mesma laia. Volte, eu disse, e fechei a porta. Do lado de fora da porta, ouvi a persuasão de Zhou, os pedidos de Xiao Shen. E o soluço sutil e reprimido de Liu Huiyan. Aquela foi a primeira vez. Que a ouvi chorar. No dia seguinte, acordei cedo e abri a porta. A Maserati e a Mercedes desapareceram. No ar, restava apenas o cheiro do orvalho da manhã. Ela finalmente partiu. Não sei o que sinto. Um pouco aliviado e um pouco vazio. A vida volta ao normal. A estrutura principal da casa foi concluída. De um velho carpinteiro da aldeia vizinha. Comprei a alto preço um lote de madeira velha de casas demolidas. Essas madeiras resistiram ao vento e à chuva. E tem textura dura e padrões antigos. São bons materiais para fazer móveis e vigas esculpidas e edifícios pintados. Simplesmente construí um galpão no pátio e fiz eu mesmo essas velhas madeiras se transformarem em obras de arte. Os moradores da aldeia vieram assistir à cena, vendo um pedaço de madeira comum nas minhas mãos. Depois de serrar, entalhar e lixar.
Transformando-se lentamente em uma mesa de centro delicada e cadeiras circulares elegantes. Eles ficaram maravilhados. Xiao Jian, sua habilidade é incrível. Isso tem muito mais sabor do que os móveis caros vendidos na cidade. O tio Wang até trouxe uma mesa dos 8 imortais ancestral. Rachada e me pediu para ajudá-lo a restaurá-la. Levei 3 dias. Usando a técnica tradicional de reparação sem vestígios. Para restaurar a mesa à sua condição original. A partir de então, Xiao Jian ganhou a reputação de artesão. A notícia de que Xiao Jian tinha enriquecido se espalhou ainda mais. Naquele dia, eu estava esculpindo padrões de nuvens em uma janela recém-feita no quintal. O chefe da vila trouxe um homem de meia-idade, de terno e gravata. Xiao Jian, você tem um convidado de honra te procurando. O chefe da vila parecia radiante. O homem parecia ter 40 e poucos anos. Com uma elegância refinada, seus olhos brilharam. Olá! O senhor é o Sr. Jian Ping? Ele estendeu a mão educadamente. Limpei as lascas de madeira da minha mão. E apertei a mão dele. Sou eu. O senhor é? Meu nome é Shen Li. Sou o diretor do projeto do Grupo Yuanshan. Ele se apresentou. Nosso grupo recentemente adquiriu um terreno em seu condado e está se preparando para desenvolver um resort de turismo cultural de luxo. Queremos criar um projeto com cultura local e arquitetura tradicional. Já ouvi falar do Grupo Yuanshan. É um dos principais desenvolvedores de imóveis turísticos do país. Nossos projetos anteriores. Contratamos mestres estrangeiros, mas o que foi produzido sempre pareceu inadequado, faltando um pouco de alma. Shen Li olhou para as coisas no meu quintal, sem disfarçar sua admiração. Mais tarde, ouvimos dos líderes do Departamento de Cultura do Condado que, na Vila Volon, existe um mestre popular escondido. Ele fez uma pausa, olhando para mim com fervor nos olhos. Eles disseram que este mestre, não só é proficiente em arquitetura antiga, mas também transformou sua antiga casa em uma obra de arte. Eu entendi. Diretor Shen, o senhor procurou a pessoa errada. Balancei a cabeça. Eu sou apenas um carpinteiro, brincando por diversão. Senhor Jian, o senhor é muito modesto. Shen Li sorriu. Fizemos algumas pesquisas. Há alguns anos, um grande nome chamado Zhoumu publicou um artigo sobre o uso do Tratado de Métodos Arquitetônicos Song na arquitetura moderna. Causou um grande rebuliço. O designer-chefe da nossa empresa admira muito aquele artigo. Meu coração deu um salto. Zhoumu? Diretor Shen. Não sei do que o senhor está falando. Mantive uma expressão inabalável e continuei a polir a raiz da janela em minhas mãos. Shen Li não tinha pressa. Ele passeou pelo meu quintal com grande interesse. Ele olhou com muito cuidado. Desde a estrutura geral da casa até uma janela, uma porta. Até mesmo um pedaço de telha sob o beiral, a curvatura deste beiral voador, nem grande nem pequena. Tem a robustez do estilo Tang e a beleza graciosa do estilo Song, este conjunto de suportes de mísulas. A escultura é de alegria nas sobrancelhas, com bom significado e técnica habilidosa. E esta estrutura de encaixe, sem um prego ou rebite, pode tornar todo o edifício tão estável quanto uma montanha. Senhor Jian, isso não é apenas brincadeira. Poderia ter sido feito. Shen Li virou-se e olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de sinceridade. Senhor Jian, ou devo chamá-lo de Zhoumu Xianseng. Ele disse esse de palavra por palavra. Minha mão parou. Eu levantei a cabeça e olhei para ele. Este segredo. Além de mim, ninguém sabe. Liu Huya não sabe. Zhou Yu não sabe. Nenhum dos meus amigos e familiares sabe. Como ele descobriu? Sabemos que o Sr. Zhoumu sempre foi muito misterioso. Nunca apareceu. Também rastreamos seu endereço IP quando você publicou o artigo por meio de alguns meios técnicos. Está nesta aldeia. Shen Li disse honestamente. Sr. Jian. Somos sinceros em convidá-lo para ser o designer-chefe do nosso projeto de resort. Ele me entregou um cartão de visita. Este é meu contato. Estamos dispostos a oferecer o salário mais alto do setor e total liberdade criativa. O chefe da aldeia ouviu tudo confuso, mas entendeu as palavras designer-chefe e salário mais alto. Ele esfregou as mãos animadamente e continuou piscando para mim. Eu fiquei em silêncio. A recusa é porque eu não quero voltar para aquele mundo cheio de comércio e disputas. Mas o projeto do Grupo Yuanshan fica em nosso condado, não muito longe da aldeia. Se eu pudesse liderar este projeto, poderia trazer alguns benefícios reais para a aldeia, para todo o condado? Como fornecer mais empregos? Impulsionar o turismo local e as vendas de produtos agrícolas. Eu olhei para os rostos sorridentes e simples fora do pátio. Eu estava um pouco hesitante.
Preciso pensar sobre isso, eu disse. Shen Li parecia esperar que eu dissesse isso. Ele assentiu, claro. Estamos sempre à disposição para sua resposta. No entanto, ele mudou de assunto. Senhor Jian, com licença, mas pelo que sabemos, o Sr. Zhongmu parecia estar se preparando para montar seu próprio estúdio há alguns anos, mas depois não deu em nada. Encontrou alguma dificuldade? Se precisar de fundos ou recursos, o grupo Yuanshan terá muito prazer em ajudá-lo. Meu coração afundou de repente. Eles não só encontraram meu pseudônimo, mas também meu passado. Não precisa, eu disse levemente, tudo isso é passado. Depois que Shen Li foi embora, sentei sozinho no pátio por um longo tempo. Zhongmu. A exposição dessa identidade, como uma pedra, foi lançada na minha vida originalmente calma. Peguei meu celular e, inexplicavelmente, abri o avatar o chat de Liu Huiyan. Seu círculo de amigos é um espaço em branco inalterado por 10.000 anos. Eu saí. Abri a página da web e digitei as últimas notícias sobre o grupo King e Liu Huiyan. Foi ela quem participou de uma cúpula de inteligência artificial ontem e fez um discurso como a palestrante convidada mais jovem. Na foto, ela estava sob os holofotes, ainda com aquela aparência fria e eficiente. Não é ela, nós, afinal, somos pessoas de dois mundos. Eu estava prestes a desligar o celular quando uma notícia financeira apareceu. O grupo King sofreu uma venda descoberta maliciosa por uma organização desconhecida. O preço das ações despencou 15% após a abertura do mercado hoje, e o valor de mercado evaporou em quase 10 bilhões. Minhas pupilas se contraíram. O grupo King é a empresa de Liu Huiyan. Liguei imediatamente para Zhou. O telefone tocou por um longo tempo antes de ser atendido. Estava uma bagunça do outro lado, cheio de vozes e sons de teclado. Alô, Jian Ping, espere um pouco. A voz de Zhou estava urgente e rápida, como se estivesse em uma batalha. Depois de alguns minutos, o lado dele ficou quieto. O que aconteceu? Eu fui direto ao ponto. Você viu as notícias? A voz de Zhou estava cheia de exaustão. Droga. Não sei que Deus veio correndo para King. O método é rápido e cruel. Cada movimento é fatal. Nós investigamos por um longo tempo e nem sabemos quem é o oponente. E Liu Huiyan, como ela está? Ela. Zhou deu um sorriso amargo. Além do Xiao Shen, ela não vê ninguém. Eu estava prestes a entrar quando ela jogou documentos em mim. Ela disse. Este é o campo de batalha dela. Apertei meu celular. Essa é a Liu Huiyan. Ela nunca aprende a pedir ajuda. É muito sério? Extremamente sério. Zhou disse que a outra parte obviamente estava preparada. Não apenas vendendo a descoberto no mercado de capitais, mas também descobriu as falhas de vários projetos da King e se uniu à mídia para expor. Agora há uma queda dupla nos preços das ações e na opinião pública. Se não encontrarmos uma maneira, a King pode mudar de mãos. Eu fiquei em silêncio. Acontece que também existe o perigo de ser enterrado por uma avalanche. Jian Ping. Zhou disse de repente. Liu Huiyan, ela realmente se importa com você. Naquele dia, quando ela voltou da sua aldeia, ela se trancou e ignorou todo mundo. Eu entrei secretamente uma vez e a vi olhando fotos antigas de vocês dois. Enquanto olhava, ela chorava. Eu a conheço há mais de 10 anos e nunca a vi tão perturbada. Ela disse. Foi ela quem te perdeu. Ela disse que antes sempre achou que seus hobbies eram brincadeiras de criança. Foi só quando ela viu a casa que você projetou que percebeu o quão errado estava. Desta vez, ela veio te procurar agressivamente. Na verdade, não quer te forçar, quer, mas ela não consegue. Ela nunca baixou a cabeça para ninguém na vida dela, então, assim que as palavras saíram, elas mudaram completamente de tom. Eu ouvi as palavras de Zhou, meu coração estava cheio de sentimentos contraditórios. Desliguei o telefone. Liguei o computador e acessei um site criptografado que não usava há muito tempo. Na tela, uma interface complexa apareceu. Vários fluxos de dados foram atualizados como uma cachoeira. Zhongmu. É meu lado A, um arquiteto sob a luz. E eu. Também tenho um lado B, um von em CK que vaga pela área cinzenta da internet. A outra parte é muito astuta e usou inúmeros trampolins e servidores proxy, camuflando-se camada por camada. Isso é como um jogo de esconde-esconde que as crianças brincam. Levei 3 horas para desembaraçar e finalmente encontrei a fonte. Eu invadi sorrateiramente um servidor privado localizado no exterior, em vez de atacá-lo precipitadamente. Dentro do servidor, em uma pasta chamada Vingança Comercial, vi um nome familiar, Li Wenfen. Naquele ano, Li Wenfen roubou a tecnologia central da King e vendeu para um concorrente. Liu Huiyan o processou sem piedade, com mão de ferro.
Agora, ele foi libertado da prisão e voltou para se vingar. E em outra pasta criptografada, vi algo ainda mais chocante: fotos da senhora Liu. Ao lado, havia um cronograma detalhado e alguns vídeos de vigilância obscuros. Eles não só querem derrubar a empresa de Liu Huiyan, mas também atacar sua família. Minhas costas ficaram instantaneamente cobertas de suor frio. Aquela mãe orgulhosa e tola de Liu Huiyan. Não hesitei em empacotar esses materiais. Enviei anonimamente para Zhou Yu, com uma frase anexada: proteja Liu Huiyan e sua mãe. O objetivo deles não é apenas a empresa. Então, limpei todos os meus rastros de login. Depois de fazer tudo isso, o dia já estava amanhecendo. Olhei para fora da janela e decidi aceitar o projeto de Shen Li, não por dinheiro, nem por fama, mas porque percebi que me esconder na aldeia não pode realmente se isolar do mundo. Algumas responsabilidades você tem que se levantar, carregando nos ombros. Vou ficar em um lugar autossuficiente para as pessoas de quem me importo, para sustentar um céu. Liguei para Shen Li e aceitei seu convite. Mas, fiz 3 condições. Primeiro, o projeto e a construção devem priorizar a contratação de artesãos e trabalhadores locais. Eu pessoalmente os treinarei. Em segundo lugar, as matérias-primas usadas no projeto, como madeira, pedra, etc. Sob a premissa de atender aos padrões, a compra de produtos do condado deve ser priorizada. Terceiro, após a conclusão do projeto, uma parte dos lucros será destinada à criação de um fundo de desenvolvimento rural, usado para melhorar a infraestrutura e a educação nas cidades vizinhas. Shen Li ficou em silêncio por um longo tempo ao telefone, tanto que pensei que ele fosse recusar. Senhor Jian, ele finalmente falou, com um toque de admiração em sua voz. Você não é um designer. Você é um construtor rural com paixão. Eu represento o grupo Yuanshan. Concordo totalmente com suas condições, a cooperação está definida. Eu me tornei designer-chefe do projeto Yuanshan Resort. A notícia se espalhou. Todo o condado ficou agitado. Eu, de repente, passei de o cara capaz da aldeia para uma celebridade no condado. O projeto começou rapidamente. Encontrei um lugar perto da aldeia. Peguei tudo que aprendi ao longo dos anos. Alguns deles trabalharam como carpinteiros a vida toda, mas só sabiam fazer as mesas e bancos mais simples. Quando mostrei a eles os complexos modelos de encaixe, a estrutura de encaixe pino que não usa um único prego, a expressão em seus rostos. Era choque, era admiração, também era desejo. Eu não dei sermões arrogantes. Em vez disso, ensinei passo a passo, começando pelo desenho básico e pela escavação. Minha vida ficou mais ocupada do que antes, mas também mais gratificante. Durante esse tempo, Zhou Yu me ligou 2 vezes. Ele disse: graças às informações que você me deu, eles se prepararam com antecedência e também cooperaram com a polícia. A senhora Liu, depois de saber que quase foi sequestrada, ficou tão assustada que foi hospitalizada. A crise do grupo King. Foi resolvida. Irmão, desta vez. Considere que eu te devo um grande favor. Zhou Yu disse ao telefone. Liu Huiyan. Ela também sabe. Sabe o quê? Sabe que foi você quem a ajudou. Zhou Yu disse. Eu não disse a ela que era você, mas ela adivinhou. Ela disse, além de você, ninguém mais tem essa habilidade. Ela me perguntou, você é aquela sombra? Eu não disse nada. Ela não disse nada e simplesmente se trancou. Chorou mais do que da última vez. Eu suspirei. Já passou. Não passou, disse Zhou Yu. Jianping. Você sabe? Depois que a tia Liu foi hospitalizada, ela confessou tudo para Liu Huiyan sobre o que aconteceu anos atrás. Aquele seu estúdio, foi ela quem arruinou. Ela tinha medo que você tivesse sucesso. As asas ficaram fortes e Liu Huiyan não consegue mais te controlar. Depois que Liu Huiyan soube, brigou feio com a mãe dela e devolveu tudo. Ela disse que ia depender de si mesma para te fazer pagar tudo o que deve a ela. Senti como se algo estivesse me sufocando. Aquela Liu Huiyan fria como gelo. Aquela Liu Huiyan orgulhosa a ponto de ser arrogante, realmente chegaria a esse ponto. Desliguei o telefone. Fiquei sentado no galpão por muito tempo. Um aprendiz veio correndo, segurando animado um cadeado de Luban recém-feito. Professor Jian, veja, eu consegui. Encaixe perfeito. Olhando para o sorriso simples e orgulhoso em seu rosto, a névoa em meu coração de repente se dissipou um pouco. Talvez eu esteja em dívida com Liu Huiyan, mas não estou em dívida com este mundo. O projeto do resort está progredindo de forma excepcionalmente tranquila. Estou liderando o meu
time de construção nativo, usando as técnicas mais tradicionais combinadas com os conceitos de design mais modernos, para criar edifícios impressionantes. O presidente do grupo Yuan Shan veio pessoalmente inspecionar uma vez e apertou minha mão, elogiando sem parar. Ele até se ofereceu para me dar ações do grupo Yuan Shan. Recusei educadamente. Ainda moro na aldeia, dirigindo minha caminhonete usada todos os dias. Entre o canteiro de obras e minha casa, além do título de arquiteto-chefe Jian. Ainda sou o pequeno Jian que joga xadrez com o vovô Wang e ajuda o mestre Zhang a consertar o telhado. Um dia, a senhora Liu encontrou o canteiro de obras. Era a senhora Liu. Ela tinha emagrecido muito e parecia exausta. Não havia mais aquela arrogância de antes. Ela veio sozinha, sem motorista ou guarda-costas. Posso conversar com você em particular? Ela perguntou. Com um toque de súplica na voz, a levei para meu escritório temporário. Sinto muito. Essa foi a primeira coisa que ela disse. Olhei para ela, sem dizer nada. Antes, eu estava errada. Ela abaixou a cabeça. Sua voz estava um pouco rouca. Espere, eu sempre pensei que tudo que eu fazia era para o bem de Xiao Ruian. Eu tinha medo que ela se machucasse, medo que ela escolhesse a pessoa errada, então usei meus métodos para interferir em sua vida e também arruinar sua carreira. Eu sempre acho que os homens ficam maus quando têm dinheiro e carreira. Eles a deixarão. Então, prefiro que você não tenha sucesso e fique com ela obedientemente. Eu não esperava que meu egoísmo e preconceito machucassem vocês dois. Ela tirou um documento da bolsa e colocou na minha frente. Esta é toda a propriedade em meu nome. E algumas ações da empresa. Eu sei que isso não compensa nada, mas é um pouco do meu coração. Eu não olhei para o documento, senhora Liu. Eu disse calmamente, se um pedido de desculpas é útil, por que precisamos da polícia? Seu corpo estremeceu e seu rosto ficou ainda mais pálido. Mas, mudei de assunto, eu também quero agradecer. Ela olhou para mim perplexa. Eu também não voltaria aqui, não encontraria a vida que realmente me pertence e muito menos teria este projeto hoje. Então, estamos quites. Eu empurrei o documento de volta. Leve essas coisas de volta. Eu não preciso delas. A pessoa a quem você realmente deveria se desculpar não sou eu, é sua filha. Senhora Liu olhou para mim com os olhos vermelhos. Ela se levantou. E se curvou profundamente para mim. Obrigado e, por favor, diga a Xiaoruyan que sinto muito. Eu nunca mais vou interferir com ela. Depois que ela saiu, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Sou eu. Era a voz de Liu Ruian. Um pouco rouca, um pouco hesitante, mas era realmente ela. Minha mãe foi te procurar. Sim. Um longo silêncio do outro lado da linha. Ela. Te disse. Sim, Jianping. Ela respirou fundo, como se reunisse uma enorme coragem. Eu renunciei. Eu fiquei atordoado. King está muito bem agora e está no caminho certo. Acho que também deveria mudar minha maneira de viver, disse ela. Liquidei os ativos em meu nome. Parte devolvi à minha mãe e parte criei uma fundação. Chame a Fundação Zuomu, que se dedica a financiar e apoiar artesãos tradicionais talentosos e sonhadores como você. Meu coração está como se estivesse sendo fortemente apertado por uma mão. Não sei se fazer isso pode. Pode compensar um pouco. Sua voz carregava um tom de choro. Liu Ruian, eu a interrompi. Onde você está? Estou em Mama. Estou na porta da sua casa. Dirigi minha picape de volta para a vila em alta velocidade. De longe. Vi uma figura familiar parada na porta da minha casa. Ela não estava usando um terno de negócios. Apenas um simples vestido branco, tênis de lona e um rabo de cavalo. Ela estava parada ali em silêncio, como uma criança perdida. Parei o carro. Caminhei até ela. Ela tinha emagrecido muito. Seu queixo estava mais fino. Por que você veio? Eu perguntei, minha voz um pouco rouca. Ela olhou para mim, seus olhos hesitantes. Eu vim ver a vovó. Essa desculpa é tão clichê. Não a desmascarei. A conduzi para o quintal. A nova casa já estava completamente construída, com paredes brancas e telhas pretas. Beirais curvos, o quintal cheio de flores e plantas, e um pequeno riacho fluindo suavemente entre as pedras do jardim. Que lindo! Ela elogiou sinceramente. A vovó olhou para ela. Ela hesitou por um momento, então pegou a mão dela. Moça! Você finalmente chegou. Entre e sente-se. A vovó não mencionou nada do passado. Ela pegou frutas e serviu chá para ela com entusiasmo. Mama, Liu Ruian parecia um pouco desamparada. Sentou-se rigidamente na cadeira circular recém-feita. Ela comeu muito devagar durante a refeição.
muito quieta. A vovó continuava servindo comida para ela. Coma mais, veja como você está magra. Não importa o quão ocupada você esteja no trabalho. Você deve comer bem. Os olhos de Liu Huyan ficaram vermelhos novamente. Depois do jantar, a levei para passear no quintal. Antes, eu nunca soube que uma refeição caseira poderia ser tão deliciosa. Ela disse em voz baixa, isso é porque o que você comia antes eram refeições de trabalho. Ela ficou em silêncio. Caminhamos até a mesa de pedra no pátio, que ainda tinha o tabuleiro de xadrez que eu e o tio Wang desenhamos. Jianping. Ela parou e olhou para mim. Nós podemos ser como antes. Eu olhei para ela. Seus olhos estavam cheios de expectativa e inquietação. Não podemos voltar, Liu Huyan. Eu balancei a cabeça, e o brilho em seus olhos desapareceu instantaneamente. O Jianping do passado já morreu, eu disse. O eu de agora não quer mais depender de ninguém, nem ser controlado por ninguém. Eu não estou. Ela estava ansiosa para explicar, ouvindo-me terminar. Eu a interrompi, mas eu olhei nos olhos dela e disse palavra por palavra, podemos recomeçar. Ela ficou atordoada. Como se não tivesse entendido. Vamos nos conhecer de novo. Olá. Meu nome é Jianping, um carpinteiro do campo. Estendi a mão para ela. Ela olhou para minha mão estendida. Olhou por muito, muito tempo. E então, ela sorriu. Era o sorriso mais radiante que eu já tinha visto nela. E o mais despreocupado. Ela apertou minha mão. Olá, Jianping. Meu nome é Liu Huyan, uma desempregada. Ao pôr do sol. Nós nos sentamos no pátio. Eu peguei aquele peso de papel que eu mesmo esculpi e coloquei na mesa de pedra. Ela estendeu a mão, acariciando suavemente as linhas suaves do peso de papel, lágrimas caindo gota a gota. Caindo. Desculpe. Eu não disse nada. Apenas entreguei a ela um copo do chá gelado feito pela vovó. Naquela noite. Ela não foi embora. A vovó arrumou o quarto leste e deixou que ela ficasse lá. No dia seguinte, fui para o canteiro de obras como de costume. Quando voltei ao meio-dia, vi ela usando um avental, na cozinha, desajeitadamente aprendendo a fazer bolinhos com a vovó. A farinha branca cobriu seu rosto, como um gatinho malhado. Vendo-me voltar, ela ficou um pouco envergonhada e corou. Naquele momento, a última linha de defesa no meu coração desabou completamente. Os dias foram passando assim, um após o outro, e ela nunca mais mencionou voltar. Ela era como uma verdadeira desocupada, seguindo a avó todos os dias. Aprendendo a plantar vegetais, a alimentar galinhas, a fazer vários pratos caseiros. Ela aprendeu muito lentamente, cometendo erros frequentemente, ou queimando os vegetais, ou sendo perseguida por galinhas por todo o quintal, mas ela não desistiu, todos os dias estava cheia de entusiasmo. A frieza em seu rosto derreteu gradualmente, e o sorriso aumentou cada vez mais. Cada vez mais real, as pessoas da vila logo a aceitaram, não como uma mulher rica da cidade, mas a trataram como a bela nora da família Xiaojian, e ela gradualmente se acostumou com a vida na vila. Ela sorria e cumprimentava Zanshan. Um dia, Zhou Yu voltou. Ele olhou para Liu Huyan, que usava sapatos de lona e capinava no campo de vegetais. Seus olhos quase saltaram para fora. Meu Deus, essa ainda é a rainha do gelo que eu conheço? Ele me puxou para o lado e perguntou secretamente, irmão, que feitiço você lançou sobre ela? Eu sorri e não respondi. À noite, Zhou Yu e Liu Huyan beberam no quintal. Dessa vez eu vim para perguntar, você realmente não planeja voltar? Zhou Yu perguntou a Liu Huyan. Liu Huyan olhou para mim e balançou a cabeça. Não vou voltar. Aqui é muito bom. E a King? Você realmente está disposta a abrir mão? Não há nada que eu não esteja disposta a abrir mão. Liu Huyan bebeu um gole de vinho. Antes eu pensava que a carreira era tudo para mim. Agora eu sei. Isso era apenas uma desculpa que eu usava para escapar da vida e escapar dos sentimentos. Zhou Yu suspirou. Olhando para mim, Jianping, seu garoto. Realmente encontrou um tesouro. Eu sorri e não disse nada. Apenas apertei ainda mais a mão de Liu Huyan. 6 meses depois, a primeira fase do projeto Yuanshan Resort foi concluída. Uma grande cerimônia de abertura foi realizada. Como designer-chefe, fui convidado a fazer um discurso no palco. Após a cerimônia, o diretor Shen Li me puxou para o lado e disse misteriosamente, Senhor Jian, tenho algo para lhe dizer. Recentemente, houve uma grande notícia no mundo do capital. Que notícia? É sobre Li Wenfen, que antes vendeu a descoberto a King. Não há uma empresa de investimento por trás dele? Recentemente, foi atacada por um fundo de private equity recém-criado com meios fulminantes.
A empresa faliu e foi liquidada, e o gestor perdeu até as cuecas. Dizem que ele ainda está em um hospital psiquiátrico. Shen Li abaixou a voz. O mais incrível é que ninguém conhece o histórico desse fundo de private equity. Só se sabe que seu operador atende pelo codinome Ko, que significa nocaute. Os meios são limpos e decisivos, um golpe fatal. As pessoas do círculo a chamam de exterminadora. Meu coração estremeceu. Perguntei calmamente, tão incrível, deve ser um homem, certo? Não sei. Muito misterioso, disse Shen Li, mas ouvi dizer que este Ko parece estar reservando futuros projetos de investimento para a sua Fundação Zuomu. Meu coração deu um salto repentino. Olhei para trás, procurando por Liu Huia na multidão. Ela estava parada não muito longe, conversando com a avó. Ela estava usando o quipau que eu fiz para ela. Sorria gentil e encantadoramente. Ela pareceu sentir meu olhar e olhou para mim. Piscando os olhos travessamente, seus lábios se moveram silenciosamente. Eu entendi. O que ela disse foi Ko. Olhando para ela, de repente senti que esta pacata aldeia, que foi transformada por mim, parece estar prestes a se tornar não tão pacata. Essa mulher não é uma desempregada. Ela apenas mudou de campo de batalha. E eu pareço ser nessa nova batalha dela o espólio mais doce.